muito bem-vinda, Ava, tudo bem? Direto aí da Câmara, né? Então, acabou de acabar, não deu nem tempo Não de sair do estamos plenário para falar com vocês. Estão me ouvindo? Sim? Dri, Estamos, agora Zé, sim. Yuri, tudo bem, gente? Obrigada Tudo pela bem. paciência de me aguardar esses minutinhos. Como se diz aqui no meu estado, o pau está atorando a folha aqui na Câmara, por isso que eu me atrasei um pouco. Tá, não, mas vamos lá, a Ava é uma liderança aí de Goiás, né, tem feito a ponte aí do governo Lula com os evangélicos, né, inclusive participou do governo de transição, do governo Lula, e deixa eu ver se ela está nos ouvindo ali, tá? Tá? Eu queria começar perguntando sobre isso com ela, como que ela vê hoje o governo Lula e os evangélicos, se você acha que aumentou a presença do governo, ou melhor, né, o poder do bolsonarismo está no mesmo nível, ou aumentou, ou diminuiu? Qual que é a força do Bolsonaro hoje, na sua opinião? Gente, o primeiro passo para fazer uma análise sobre isso é compreender o quão importante é a divisão desses fatores que você já traz muito acertadamente na sua pergunta, Adri. Uma coisa é a relação do governo e o quanto o governo incide também nos povos evangélicos, né? Que eu sempre digo que não é o povo evangélico, os evangélicos é uma coisa muito genérica. E de outro ponto de vista, em outro polo dessa conversa, como o bolsonarismo ainda incide. Porque o bolsonarismo incide de uma forma e os acertos institucionais e políticos do governo incidem de outra forma. Porque o governo, tanto o Lula, como o progressismo, como o PT, como a esquerda, no geral, nunca se relacionaram com os evangélicos, se pressupondo agentes de um ethos de fé, coisa que o bolsonarismo faz. Então, não tem como comparar, colocar o bolsonarismo e o governo na mesma lente de análise, porque enquanto o governo atua para interlocução, relacionamento, aproximação, entregas, parcerias e acordos no extremo da cadeia política, você pode falar em acordos, o bolsonarismo atua para compor a carta de valores morais e espirituais da fé evangélica. É muito diferente. E isso, por si só, já nos coloca também diante do que a gente pode chamar de erros, aliás, nem tanto de erros e acertos, mas do que a gente pode chamar de avanços. Por quê? Porque o governo ele não tem que dialogar com os evangélicos, porque os evangélicos, nós evangélicos, não estamos sentados em prateleiras específicas aguardando que forças políticas venham até nós para dialogar. Nós estamos em todos os lugares, nós estamos dentro dos ônibus, dentro das empresas, nós estamos nas escolas, nas universidades, a gente está em todo lugar. Então, quais são os acertos do governo para, nas camadas sociais em que os evangélicos se encontram, o governo esteja presente? Eu acho que passa por aí. Nesse sentido, eu vou sempre responder vocês traçando esse paralelo entre um e outro. Então, nesse sentido, enquanto o governo avança em entregas, em resultados, na construção de agendas de consenso, quem vai dizer que a defesa do PIX não é um consenso? Quem vai dizer que a defesa dos empresários brasileiros não é um consenso? Quem vai dizer que a defesa do agronegócio que o governo tem feito não é um consenso? Quem vai dizer que essas defesas não são consensuais na medida... E quando eu estou dizendo consenso, é diferente de unanimidade, mas eu estou dizendo que onde os evangélicos estão, essas defesas nos alcançam. Enquanto que o bolsonarismo vai cada vez mais perdendo terreno, porque ele nunca reivindica para si só a mobilização política dos evangélicos. Ele mobiliza para si ser a razão da fé dos evangélicos. E a razão da nossa fé é Cristo.
E na medida em que a gente perde Cristo de vista e deixa que o bolsonarismo assuma esse lugar de organizador dos nossos valores religiosos, dos nossos valores de fé, a gente perde enquanto igreja. E a igreja vem percebendo isso de 2022 para cá. E por que eu já finalizo para voltar para vocês? Por que eu estou dizendo isso? Porque, pegando o episódio mais recente, Silas Malafaia, veja qual foi a mobilização das grandes convenções evangélicas assinando aquela cartinha em defesa do Silas. Ministério Assembleia de Deus de Madureira, que é o que eu pertenço, não assinou. Ministério das Assembleias de Deus Missão, que é do pastor, do deputado federal Silas Câmara, não assinou. Presbiteriana, não assinou. Batista, não assinou. Anglicana, não assinou. Metodista, não assinou. Quem que assinou? A turminha da Parede Preta. Os coaches da fé. A galera que surgiu aí no mesmo etos organizado pelo Silas, entendendo que a fé pode estruturar negócios. Foram esses que assinaram. Então, esse capítulo, ele revela que o bolsonarismo não está mais conseguindo ser um elemento organizador da fé, enquanto o governo ele precisa entender que não é com esse lugar que ele tem que competir. O governo não tem que querer organizar a fé de ninguém. O problema do bolsonarismo em relação à democracia brasileira foi justamente esse. Por que a gente vai replicar esse método? Esse método é equivocado. Esse método alimenta tiranias. Esse método alimenta teocracias. O governo não tem que se estruturar nesse diálogo repetindo um método equivocado. Vou citar a Bíblia. Isso é deitar vinho novo em odre velho. A gente não tem que fazer isso. Não sei se vocês são... Não sei se vocês é crente igual eu, estão entendendo o que eu estou falando, mas temos um pastor aqui, o pastor Zé Barbosa. Então maravilhoso. Então é isso. É o que Jesus disse. Não dá para deitar vinho novo e odre velho, que você rompe o negócio. Você rompe. Então, o governo não tem que achar que acerta em conversar com os evangélicos quando faz o que o bolsonarismo fez. Porque o bolsonarismo não conversou com evangélicos. O bolsonarismo se introduziu como um elemento de fragmentação da fé evangélica, porque tudo que tira Jesus do altar e coloca elementos políticos no lugar fragmenta a fé. Então o governo tem que reinventar outros métodos, porque o método do bolsonarismo não é nosso aliado. O método do bolsonarismo é o maior adversário da fé evangélica no Brasil. Muito bem, quem é? Yuri. Eu vou. Ô, Ava, seguinte, você falou sobre a situação do Malafaia, e eu queria até perguntar, eu já conversei com o pastor Zé um bom tempo sobre a questão do Malafaia. E eu queria te ouvir justamente sobre essa questão, que o Malafaia, ele parece utilizar um escudo de que, por ele ser pastor, por ele ser um líder religioso, ele não pode ser alvo de investigação, ele não pode ser alvo de inquéritos da Polícia Federal. Eu queria entender como que você enxerga isso, esse uso da posição dele como pastor para tentar se defender ou se isentar do papel político e papel talvez criminoso, como está sendo investigado agora pela Polícia Federal. Veja bem, o primeiro pressuposto que a gente tem que ter em mente aqui é que o Malafaia compreendeu, e ele é muito inteligente, ele compreendeu que ele não pode não utilizar a fé apenas como escudo da investigação, como ele utiliza a fé como o organizador das suas finanças, das suas empresas, do seu processo de enriquecimento, etc, e etc. Então, a gente precisa tirar o Malafaia desse lugar de líder religioso, do qual ele, de fato, vem abdicando ao longo dos anos, e entendê-lo como um empresário e um líder político. Ainda bem que existe aquele negócio que a gente aprendeu a chamar de ato falho, porque naquela entrevista que ele deu recentemente para a CNN, ele mesmo falou, eu troco de celular toda hora, todo político troca. Ele jamais falaria, eu troco de celular toda hora, porque todo pastor troca. O meu pastor tem o mesmo telefone há 22 anos. Eu sei de cor.
Pastores não trocam de telefone toda hora, porque pastores precisam ser localizados pelas suas ovelhas. Pastores pastoreiam. O crente precisa saber onde o pastor está. O crente precisa saber que ele vai ligar para o pastor dele de madrugada e o pastor dele vai atender. O crente precisa saber que se tudo lhe faltar na hora da doença, o pastor dele vai lhe visitar. O pastor dele vai no hospital. É isso que o crente tem que saber. Então o pastor não muda de telefone toda hora. Político e político bem enrolado e político bem problemático é que muda. Eu também, viu, gente? Quem tem meu zap, quem comprou na planta, se um dia eu for presidenta da República, vai me achar fácil, que eu tenho o mesmo celular desde a faculdade. Mesmo número, mesmo número. Políticos e políticos com trajetórias frágeis ficam trocando de celular. Pastor? Por que pastor faria isso? E ele ali admite que ele é um político. Então, ele precisa ser enxergado como um político e como um empresário. Porque se a gente dimensiona quem é o Malafaia no debate público brasileiro, a gente consegue facilmente refutar esse argumento de que ele está sofrendo perseguição religiosa. Esses dias alguém me perguntou isso, eu falei, engraçado, né? Porque no domingo o Malafaia não era no culto, não. Ele não estava lá na Vitória em Cristo. Ele estava em cima de um trio do carnavalzinho golpista. Onde que o Malafaia estava no domingo? No trio. Meu pastor, gente, eu vou falar um trem para vocês, só se estiver chovendo canivete. O meu pastor fazer outra coisa domingo que não seja escola bíblica dominical e culto à noite. E almoçar na casa dos crentes, que não é besta também. Então, esse histórico recente do que o Malafaia tem falado, o que o Malafaia tem tuitado. Se você entrar no tweet dele, no Twitter dele, antes da Polícia Federal, antes desse negócio, e olhar o histórico, é só falando do Supremo Tribunal Federal, não tem uma pregação do Evangelho, não tem uma palavra de conforto, não tem um versículo de bom dia. Que, assim, sabe aquele versículo que a gente manda no padrão? Deus abençoe o seu dia? Não tem. É só política. Política. Se tudo que ele fala é sobre política, se tudo que ele age é sobre política, se o dinheiro da igreja ele quer usar para política, depois ele tem que vir a público desfazer. Porque ele disse que as manifestações pró-Bolsonaro a igreja ia pagar. Como a igreja não pode fazer isso, a igreja não tem pessoa jurídica para pagar a manifestação política, ele, não, eu vou tirar do bolso. Aí você pergunta, nossa, mas você está rasgando, hein? De onde que está vindo esse dinheiro? Então, a partir do momento que ele deixa de assumir uma persona pública de líder espiritual e assume uma persona pública de empresário e político, é nessa configuração que ele tem que ser responsabilizado. Sem contar, só antes de passar para o Zé, e a linguagem dele, né, condiz com um pastor, porque ele foi, naqueles áudios ali, palavrão, né, ele falando com você, é chocante, né, para um líder espiritual, alguém que se diz pastor, né? Até que esse é o menor dos problemas, eu digo porque eu já me acostumei a parlamentares que se elegem pelas igrejas a falarem dessa forma. Onde eu vou é desse jeito. Me surpreenderia se fosse diferente. Me desculpem a minha franqueza aqui, mas como estou na política, eu tenho vários colegas aqui que foram eleitos por igreja, sabe? Então, eu sei como é isso. E, de certa forma, o linguajar dele é chulo. O linguajar dele não é depravado, é chulo. E aí ele traz em sua defesa um elemento que não pode ser desconsiderado, que é o fato de que ele é um carioca suburbano que fala daquele jeito mesmo. É isso que eles argumentam e eu acho que vale a pena considerar esse ponto. O que não se deve jamais contemporizar na fala dele é como ele opera o seu raciocínio e o seu discurso para sempre manter o poder político em cima do processo, ainda que a manutenção desse poder político ameace as instituições democráticas. Eu queria dizer para ele, eu queria ter essa oportunidade. Ele disse que ia me processar, vocês sabem disso, né? Porque eu chamei ele de magnata da fé, disse que ele enriqueceu às custas da fé,
E aí ele falou assim, tem uma vereadora linguaruda diabólica lá de Goiânia, que sou eu, que está falando isso. E aí eu vejo agora que ele não me processou. Por que ele não me processou? Porque todos os números apontados sobre a AVEC, que é a Associação Vitória em Cristo, estão recheados de doações de que não se pode comprovar. Porque, embora ele alegue que o avião adquirido pela AVEC é da igreja, só ele e a família dele usam. Eu tenho uma tia que é ovelha do Silas, no Rio. Vê se ela quiser agendar para vir no aniversário de 65 anos da irmã dela, minha mãe, se ela pode usar o avião da AVEC. Não pode? Vê se o crente, qualquer que seja, pode agendar para usar o avião da AVEC para ir num congresso da própria ADVEC em outro estado. Não pode? Então, essa tática que ele faz de dizer, estão me perseguindo, dizendo que o meu palavreado é chulo, porque eles não podem dizer que eu minto. Alto lá, ele usa esse argumento. Alto lá, o que nós estamos apontando, quando trazemos essa questão que você trouxe, Dri, do jeito dele falar, é porque são as mesmas pessoas que, por muito menos, estabelecem um tribunal moral para dizer quem não é crente. Você não é crente porque você... Eu ouço isso. Você não é crente porque você vota no PT, você não é crente porque você vai no samba, você não é crente por causa disso e por causa daquilo. Então, eles estabelecem uma carta de critérios muito rígida para dizer quem não é crente, quando é conveniente para eles, e absolutamente permissiva também quando lhes contempla. E é disso que se trata essa incoerência. Zé? Bom, eu acho que quase não tem nada a acrescentar às falas da Ava, né? Eu sempre tenho dito isso, tanto que nos meus artigos eu sempre trato o Malafaia como empresário da fé. Eu não o chamo de pastor. Né? Falo, empresário da fé, Silas Malafaia, porque é isso que ele é. E acho que é importantíssimo a gente destacar uma coisa que a Ava falou, eu tenho falado, inclusive no último texto que eu publiquei sobre o Malafaia, eu falei isso, e um vídeo que eu publiquei semana passada no TikTok e no Instagram, já teve quase 500 mil de visualizações, eu falo exatamente isso. O Malafaia não representa os evangélicos brasileiros. Ele representa a ADVEC e representa lá uma ou outra que se sente representado por ele. Ele não representa nem as Assembleias de Deus. Isso que a Ava falou é importantíssimo a gente destacar. Nem as Assembleias de Deus, não existe uma Assembleia de Deus no Brasil. Acontece, esse é um problema que a esquerda muitas vezes comete também, da gente dizer assim, a Assembleia de Deus ou os evangélicos como se fosse uma coisa única. E não são. É sempre bom a gente martelar isso aqui, porque, por exemplo, você tem a Assembleia de Deus Ministério Belém, você tem a Assembleia de Deus Ministério Madureira, você tem a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que é a empresa do Malafaia, é uma empresa, ele é o coordenador dessa empresa. Então, essas assembleias não fecham com o Malafaia. Entendeu? Isso é muito importante. Outros grupos empresariais também não, né, Zé? Porque a Universal também não subscreveu. A Universal também não fecha. É o que eu falei. A Universal não fecha, a Mundial do Poder de Deus não fecha, porque cada um é o seu núcleo. Então, nem no meio evangélico tradicional e nem no meio evangélico empresarial, Malafaia é uma voz unívoca. E essa foi a minha crítica, por exemplo, quando eu fiz a crítica ao documentário lá da Petra, que vendeu a ideia do Malafaia como a voz dos evangélicos. E não é. Aliás, eu queria saber a opinião se assistiu, Ava, o Apocalipse nos Trópicos? O que você achou? Então, assim, depois só para... Não, só para fechar isso. A opinião da Ava. Vamos ouvir a Ava. Ela é convidada, eu sou aqui só. É muito bom esse gancho que o Zé traz para a gente, de pensar o quanto a gente faz o jogo do Malafaia, quando a gente coloca o Malafaia como o grande interlocutor dos evangélicos. A gente dá muito mais poder a ele do que ele de fato tem. E eu tenho dito isso
há algum tempo, por exemplo, quando a gente volta na sua pergunta, como é que está o governo com os evangélicos? Eu acho que um dos equívocos talvez seja não diversificar os interlocutores, porque esses grupos empresariais que a fé é a mercadoria deles. E não é porque o crente dá dízimo, não é nada disso. Eu acho super over, século passado, as pessoas que criticam o crente que devolve o seu dízimo para a igreja. Esse é uma coisa que a gente acredita. E realmente a gente precisa manter aquela engrenagem que não é uma engrenagem social importante, sabe? E eu acho que não é esse o ponto, essa é uma questão que tem que estar superada. Por que eu chamo o Malafaia de empresário da fé? É porque na igreja dele tem o QR Code para dar oferta? Não, eu fui uma das pessoas que mais pedi para o meu pastor colocar um QR Code na nossa igreja, porque eu não ando mais com dinheiro. Eu queria simplesmente apontar meu celular para o telão e conseguir dar a minha oferta. Legal, não é isso. As pessoas às vezes se pegam nessas espumas e acabam fazendo críticas absolutamente equivocadas. O Malafaia é o empresário da fé, porque ele transformou essa matéria-prima chamada de fé, ele pegou esses commodities e transformou na cadeia especializada. E aí ele tem editora, ele tem faculdade, ele tem emissora de rádio, emissora de televisão, ele atua diretamente, isso é muito sério e a gente quase não fala disso, ele atua diretamente no lobby da aprovação de matérias importantes nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional, e vocês não pensem que o lobby de matérias importantes é pauta moral. Gente, isso é espuma. Eles sentam junto com as empreiteiras para flexibilizar regras de construção civil. E aí ele usa o poder dele em cima da bancada dele e liga e fala, olha, tô aqui, o empresário fulano de tal, vai fazer uma doação para a VEC, vamos votar sim para permitir construir nessa área que é a área de preservação ambiental? É desse tipo de lobby que eu estou falando. Porque às vezes a gente acha que o lobby é só negócio de discussão de banheiro unissex. Não, gente. É econômico e é pesadíssimo. É pesadíssimo. Então, a gente olha para esses empresários da fé e por eles terem grande alcance, porque as suas empresas brilhantemente do ponto de vista da estratégia deles, investem em impérios de comunicação. Certa foi a Igreja Universal lá atrás, que criou a Folha Universal e depois só foi expandindo, certo são eles que fizeram isso, a gente devia ter feito também. Eles têm esse alcance de reverberar, mas quando você vai ver na musculatura dos povos evangélicos do Brasil, eles estão cada vez mais em declínio. Ah, mas o Malafaia elegeu deputado. Com essa estrutura, com essa fortuna, ele tem o Sóstenes. Ele tem o Sóstenes. Ele não fez vereador na cidade do Rio de Janeiro. Sabe? É isso que eu ia falar. Não fez. O Republicanos, que é a frente política da empresa Universal, é muito mais organizada do que o Malafaia. Então, só entre os empresários que nós podemos enxergar como nossos adversários, nem entre eles o Malafaia é o mais poderoso, nem entre eles o Malafaia é o mais importante. Então, por que a gente vai alimentar essa percepção, essa lente de enxergar o mundo, que o Malafaia tem esse tamanho todo? E aí é onde eu divirjo da abordagem da Petra. E ela admite logo no início da sua abordagem, né? Eu não conheço. A gente percebe isso. Nos pastores que divergem do Malafaia, por exemplo, ela pega um pastor, tem tantos. Há quanto tempo o Malafaia não prega num congresso da Assembleia de Deus Ministério de Madureira? Anos, os pastores não chamam, não convidam, não concordam, não endossam. Há quanto tempo o Malafaia não senta numa mesa, numa convenção nacional das Assembleias de Deus, para dialogar sobre pautas importantes? Anos. Então não dá para a gente fazer uma operação que coloque os gritos histriônicos dele como ecos de ressonância de um povo que é muito maior e muito mais complexo e que, inclusive, diverge dele. Sim. Ô, Ava,
Tem muita gente aqui já falando, Ava senadora, Ava no Congresso. Quais são seus planos para 2026? Já para adiantar aqui. Aquele meme, né? Não morrer, beber água. Bom, vocês que acompanham um pouquinho assim do meu trabalho, sabem que, embora eu esteja o tempo todo refletindo e pensando e construindo agendas nacionais, eu sou muito comprometida com a vereança, com a minha cidade, com as pautas de Goiânia, né? Eu sou uma vereadora de Goiânia e sei disso. Então, essa dinâmica local, ela tem um peso diferente. Me permitam compartilhar isso com vocês, porque vocês me perguntaram. Eu já falei isso aqui em outras oportunidades. Eu estou num estado governado por herdeiros, uma estrutura muito rígida. Eu tenho repetido, porque eu quero que o Brasil inteiro saiba e perceba o quão chocante isso é, que o governador Caiado é o sexto da família dele a governar Goiás. Gente, a gente não pode achar que isso é natural. A gente não pode achar que um governador ser o sexto da família dele a governar um estado é normal. Isso não é normal, porque isso mostra como o nosso processo, o quanto defender a democracia tem que ser simultâneo com democratizar a democracia. Senão a gente vira carimbador de burocracia burguesa. A gente vira meros legitimadores de um processo de manutenção de privilégios. É uma disputa muito mais profunda do que tão somente dizer temos que defender a democracia, temos que ir para a urna e carimbar isso aqui, porque do jeito que essa democracia está configurada, ela garante direitos, mas ela garante muitos privilégios. Ela garante a manutenção de pouquíssimos grupos nos espaços de poder. Então, aqui, o governador é o sexto, a família dele é governar Goiás, o vice-governador é filho de um ex-governador, o presidente da Assembleia também. Então, assim, só tem herdeiro. Nesse cenário, eu tenho me organizado, eu brinco sempre, foi até um bordão da minha campanha da eleição passada, que a gente tem que tirar o poder da mão dos herdeiros e botar na mão dos maloqueiros, que é nós. Porque nós somos a maioria e a gente nunca está nesse lugar. Porque os herdeiros de sobrenome, de fortuna e de lobbies, que foi o que eu disse aqui, operam isso. E não é só aqui. É curioso porque o motivo que me trouxe até Goiás, que fez a gente sair da Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde eu fui criada, lá de Santíssimo, e vir para cá, foi que meu primo Jonatas tomou um tiro na cabeça. Quando o Jonatas tomou um tiro na cabeça, e eu sempre friso isso, né, que não era uma bala perdida, era uma bala endereçada, que ela só se perde em Santíssimo, todos os Bolsonaros já tinham mandato. Então, qual é a diferença dessa família para a família Caiado? Qual é a diferença? Porque eles se colocam como antissistema, mas todos eles já tinham mandato quando há 20 anos um jovem negro assembleiano tomou um tiro na cabeça saindo do culto na Assembleia de Deus de Santíssimo Ministério de Madureira. Todos. E ele, 20 anos depois, eles continuam usando a nossa dor, o nosso luto, a nossa tragédia para se manter nesse lugar. Então, partindo dessa reflexão, vocês devem estar pensando assim, nossa, a gente só perguntou o que ela era candidata, mas eu não consigo responder só isso sem dizer onde eu estou sendo candidata e por que eu estou sendo candidata. Então, eu tenho, dentro desse cenário, construído uma trajetória para disputar uma cadeira na Câmara Federal, entendendo que, para isso, eu não estou só disputando voto, eu estou disputando voto, eu estou disputando partido político e eu estou disputando o direito de sentar na mesma mesa que os herdeiros sempre sentaram e decidiram tudo. Ô, Ava, última pergunta, viu, aqui, da minha parte, não sei, daqui a pouco você tem que ir, mas seguinte, você falou de Caiado, eu quero saber como é que você está enxergando esse voo de galinha do Caiado para tentar ser presidente do Brasil. Sabendo que ele ficou bravo porque eu dei uma entrevista para uma rádio local e falei que era um delírio presidencial de coronéis sem fazenda para cuidar. Eu acho isso, assim, porque tem alguns aspectos importantes. Primeiro, a gente tem que saber, dentro da geopolítica nacional, o tamanhozinho de Goiás. Nós somos 2% do eleitorado. Segundo, que a gente precisa compreender o mecanismo que o Caiado está tentando movimentar,
que é o lance da segurança pública, né? Porque Goiás é o estado mais seguro do Brasil. Recentemente, eu usei a tribuna aqui da Câmara para denunciar a aquisição de carros blindados para o prefeito aqui, que é do União Brasil, que é do partido do Caiado, eu sou líder da oposição, e esse prefeito foi feito pelo Caiado. É o Sandro Mabel, uma figura carimbada, todo mundo já conhece. Aquele Sandro Mabel, daquela era o mesmo, é o prefeito de Goiânia. E ele ia gastar 4 milhões de reais para um carro blindado para ele aqui em Goiânia. Se você pegar o jornal O Globo, do domingo passado, tem uma página inteira de propaganda do governo de Goiás, que é tão cafona, nossa. O texto, a frase da propaganda é: em Goiás só não prospera 2 ramos de negócio: blindagem de carro e segurança particular. Todas as outras áreas que você quiser empreender pode vir para Goiás. Esse é o texto da propaganda do governo de Goiás no jornal o Globo, com o prefeito dele, do partido dele, feito por ele, gastando. Aí eu subi na tribuna e falei: ô governador, o seu prefeito aqui é seu maior cabo anti-eleitoral, porque vai pegar mal, né? Essa licitação, aliás, esse contrato do lado dessa propaganda do Globo mostra a disfunção cognitiva, para dizer o mínimo, desse discurso. E por que o governador, na minha avaliação, por que o governador Ronaldo Caiado está fazendo isso? Porque ele percebe que, fora a sua aprovação inflada aqui em Goiás, não há campo para sabujos do Bolsonaro que queiram passar verniz de que comem de garfo e faca. Essa gente está fadada ao fracasso. Não adianta ele falar grosso, a minha polícia, o meu estado, e aceitar ser chamado de rato pelo Tonho da Lua, que é o Carlos. Não adianta. Não adianta. Ou você é como eu disse aqui na tribuna, ou você é o brabão, ou você é o bichão, que é a minha polícia, o meu estado, e tarará, ou você é o rato do Carluxo. Não dá para você ser os dois. Então, esse é o desespero. Ele está buscando longevidade para o seu projeto político, porque a sua figura de coronel também não permite que outros líderes, de fato, aflorem ao redor dele. Tanto é que a candidata dele ao Senado é a esposa. É a esposa. Eles realmente tratam a política como coisa testamentária. Eles realmente tratam o estado de Goiás como uma grande fazenda. A esposa dele é a candidata dele ao Senado, sabe? Então, trata-se muito mais de querer criar um mínimo de continuidade deste clã, de relevância desse clã na política, do que de algo minimamente factível. Zé, acho que dá tempo para mais uma última pergunta. Não, eu ia perguntar uma questão local, mas eu nem vou, porque está tendo uma querela lá na Câmara de Goiânia, de uma vereadora que quis dar uma emenda para uma igreja e o bispo rejeitou, né? O bispo Oídes, uma emenda de quase 1 milhão, porque ela deu essa emenda para uma entidade que não é religiosa e está dando esse rolo aí. Não sei se você quer falar sobre isso. Comentando isso, é a minha igreja, não a igreja que eu frequento, mas a Assembleia de Deus de Madureira. E o bispo Oídes é o nosso pastor presidente do estado todo. É meu bispo, no caso. E ele nem estava no Brasil, inclusive ele estava na inauguração de uma Assembleia de Deus nossa nos Estados Unidos, parece. A vereadora destinou R$1 milhão para uma associação ajudar no congresso de jovens da igreja. E o bispo Oídes rejeitou com um argumento muito bom, que eu concordo muito, que é: nós sempre fizemos esse congresso sem precisar de emenda de ninguém, e vamos continuar fazendo. E eu acho, e eu até falei isso aqui ontem, essa postura tem que se replicar, porque é isso que vai separar os pastores sérios, que na minha igreja é assim: quer fazer congresso, a gente quer fazer congresso top, botar telão. O que a gente faz para isso? Carnê, a gente vai vender marmita, a gente vai fazer sorteio de iPad, vendendo carnezinho a R$10. A vida real da igreja é essa, você sabe, Zé. Essa é a vida real.
E aí eu quero pegar a sua pergunta sobre esse episódio local para refletir também sobre o que o ministro Flávio Dino está fazendo. Anotem o que eu estou dizendo, que isso nos próximos meses e anos, acho que nos próximos meses mesmo, vai vir à tona de maneira muito escandalosa. A quantidade gigantesca de associações ligadas a igrejas, que não são igrejas de lastro institucional. A igreja acabou de abrir, já abre junto uma associação para captar recurso público de emenda parlamentar. Gente, o que vai dar de escândalo disso não é brincadeira. Não é brincadeira. Porque a gente juntou parlamentares de baixo clero e interesses pouco republicanos com líderes religiosos que enxergaram na fé um flanco de enriquecimento fácil através de emendas parlamentares. O que o Bolsonaro fez, flexibilizando a regra de emendas, porque era um presidente fraco para você comprar o Congresso com emenda, abriu a porteira do que há de pior no uso da fé, no que há de pior no uso do orçamento público. Essa confluência vai desaguar em muito escândalo, em muita vergonha para o evangelho, e é como diz a Bíblia, o escândalo há de vir, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Aliás, a gente está já sendo, a AVA tem um edital de emendas, né, AVA? É super legal isso, né? Que a gente aqui, exatamente. Aí dá as associações batem na minha porta, né? com uma cartinha. Isso pode ser levado para o nacional, isso. Eu sugeri isso recentemente. Eu acabei de participar, estou muito feliz, orgulhosa da bancada do clima, né? A gente acabou de fundar, que é a bancada que discute justiça climática nas cidades. A gente tem a deputada federal Duda Salabé como conselheira, a deputada estadual de São Paulo, Marina Elou, a vereadora Marina Bragante, da Câmara de Vereadores de São Paulo, e eu no Conselho Executivo. E aí eu sugeri para elas que a gente replicasse para todos os nossos membros da bancada do clima, porque eu montei um edital, chamei a UFG, que é a federal daqui, para fazer os critérios, e qualquer um pode captar emenda comigo, se cumprir os critérios. A gente está fazendo chegar em emenda onde nunca chegou. A gente está fazendo chegar em emenda em 3 cursinhos populares. Eu estou reformando com as minhas emendas 20 CMEs, 20 escolas de educação infantil, do próprio poder público, que não estavam na prioridade do prefeito, que eu sou de oposição, mas a infância é minha prioridade. Então, a gente está fazendo isso. Eu pego esse gancho, não só para deixar isso como sugestão, mas para pedir para vocês nos ajudarem a mostrar quem são os defensores das infâncias. Quantos reais de emenda dos deputados federais, estaduais e vereadores que dizem que defendem as crianças estão indo para a educação infantil? Estão indo para a política de pré-natal, estão indo para a segurança alimentar de criança, porque usar a criança para fazer proselitismo político e terrorismo moral é perverso, é o processo de aniquilação do direito das infâncias de acessar o orçamento público. Muito bem. Ava, muito obrigada, viu? Parabéns aí pelo trabalho. Até a próxima. Um beijo para você. Na hora que eu decidi que eu bati o martelo do lançamento da minha pré-campanha. Você vem aqui anunciar, hein? Com vocês, tá bom? E saudações rubro-negras para ela. Tá? Tem a camiseta. Virou passeio, né, gente? A gente foi passear. A gente não Fazer foi jogar o quê, futebol. Né? É isso. Um beijo, Ava. Beijo, Ava.